Bem-vindo ao Tóxico do Reddit, o canal onde histórias reais de relacionamentos tóxicos ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos de pessoas que viveram situações de manipulação, traição e abuso emocional, mas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é Luciana, tenho 33 anos, e esta é a história de como meu noivo cancelou nosso casamento 3 dias antes da cerimônia. Depois que sua mãe contratou detetive particular para investigar meu passado, descobriu que eu tinha trabalhado como garçonete em bar anos atrás e distorceu essa informação fazendo parecer que meu histórico era inadequado para a família deles, manipulando meu noivo através de chantagem emocional e pressão familiar até ele ceder e me abandonar com 200 convidados, confirmados, buffet pago, vestido comprado e toda a minha vida planejada em torno de futuro, que evaporou por preconceito e controle materno tóxico. Conheci André em 2020, durante a pandemia, através de aplicativo de relacionamento. Eu tinha 29 anos, trabalhava como gerente administrativa numa empresa de logística, ganhava R$18 mil por mês, vida profissional organizada e estável. André era engenheiro civil, 32 anos, trabalhava em construtora grande, boa carreira, parecia pessoa madura e equilibrada. Começamos conversando por mensagens durante meses antes de nos encontrarmos pessoalmente pela primeira vez em agosto de 2020, quando restrições permitiram. Conexão que tínhamos online se traduziu perfeitamente para encontros presenciais. Ele era gentil, engraçado, respeitoso. Compartilhávamos valores similares sobre vida, família, futuro. Oficializamos namoro em outubro de 2020. Durante o primeiro ano conheci a família dele gradualmente. Pais, irmão mais novo, tios, primos em reuniões familiares. Pai dele, seu Roberto, era aposentado tranquilo, simpático, conversava comigo com naturalidade. Irmão André Júnior era legal, brincalhão, me tratava como cunhada desde o início. Mas mãe dele, Dona Marta, sempre foi diferente. Desde o primeiro encontro, senti frieza. Ela me cumprimentava formalmente, fazia perguntas que pareciam interrogatório disfarçado, analisava tudo que eu dizia, usava, fazia. André dizia que ela era assim com todo mundo, que era jeito dela, super protetora, mas com bom coração. Durante 2021, relacionamento com André se aprofundou. Passávamos todos os finais de semana juntos, viajávamos, falávamos sobre futuro compartilhado. Em dezembro de 2021, ele me pediu em casamento. Jantar romântico, anel lindo, proposta emocionante. Aceitei sem hesitar. Estava completamente apaixonada e via futuro real com ele. Marcamos casamento para outubro de 2022, 10 meses para planejar tudo. Começamos preparativos imediatamente. Escolhemos local, buffet, decoração, música. Convidamos 200 pessoas. Família dele, família minha, amigos de ambos os lados. Gastamos quase R$100 mil entre os dois em todos os preparativos. Durante meses de planejamento, Dona Marta estava presente em quase todas as decisões. André insistia que era importante incluir mãe dele porque ela adorava festas e tinha bom gosto. Aceitei. Queria manter a harmonia familiar. Mas cada reunião com ela era tensão. Ela criticava minhas escolhas sutilmente, sugeria alternativas constantemente. Nunca estava satisfeita com nada que eu propunha. Escolhi vestido que amei. Ela comentou que era muito simples para a ocasião. Escolhi menu do buffet. Ela disse que faltava sofisticação. Escolhi flores para decoração. Ela sugeriu que eram muito comuns. Cada crítica pequena, isoladamente, parecia opinião inofensiva, mas acumuladas criavam pressão constante de que eu não era boa o suficiente. André geralmente tomava meu lado nessas discussões. Dizia para a mãe que decisões eram nossas, que ela precisava respeitar. Mas percebi que ele ficava visivelmente desconfortável cada vez que precisava escolher entre mim e mãe dele. Dona Marta usava isso. Criava situações onde ele era forçado a escolher, manipulava através de culpa. Em julho de 2022, 3 meses antes do casamento, as coisas pioraram significativamente. Dona Marta começou a fazer comentários sobre não conhecer realmente meu passado,
sobre como era importante conhecer histórico completo de pessoa antes de casar. André defendia dizendo que me conhecia bem, que estávamos juntos há quase 2 anos, que não havia mistérios. Mas ela plantava sementes de dúvida. Perguntava onde eu tinha trabalhado antes do emprego atual. Perguntava sobre relacionamentos passados. Perguntava sobre família, se havia algum problema que eu não tinha contado. Tudo disfarçado como interesse genuíno. Mas tom era claramente investigativo. Respondi todas as perguntas honestamente. Contei que antes de trabalhar em logística, tinha trabalhado em várias áreas enquanto estudava. Fui recepcionista, trabalhei em loja de roupas, fui garçonete em restaurante e bar durante um tempo. Expliquei que vinha de família simples, que paguei minha própria faculdade trabalhando, que me orgulhava da minha trajetória. Dona Marta ouviu tudo com expressão neutra, mas senti desconforto imediato. Ela não comentou nada na hora, apenas disse que achava admirável eu ter trabalhado tanto. 2 semanas depois daquela conversa, André chegou na minha casa visivelmente perturbado. Disse que precisávamos conversar sobre algo sério. Meu coração acelerou. Perguntei o que havia acontecido. Ele explicou que mãe dele tinha contratado detetive particular para investigar meu passado. Fiquei chocada. Por que ela faria isso? André disse que ela alegava que era para proteger ele, para garantir que não havia surpresas depois do casamento. O detetive tinha feito o relatório completo. Confirmou tudo que eu tinha contado sobre trabalhos anteriores, família, histórico. Não havia nada de errado ou escondido. Mas Dona Marta pegou uma informação específica e distorceu completamente. O fato de eu ter trabalhado como garçonete em bar durante 2 anos enquanto fazia faculdade. Ela transformou isso em narrativa de que eu tinha passado inadequado, que frequentava ambientes questionáveis, que tipo de pessoa que trabalha em bar não tem moral adequada para a família tradicional como o deles. Argumentei que era trabalho honesto, que garçonete é profissão respeitável, que fiz isso para pagar meus estudos. André concordou comigo, disse que achou ridículo o argumento da mãe, que não via problema nenhum no meu passado, mas disse que mãe estava fazendo pressão enorme, ameaçando não ir no casamento, dizendo que ele ia se arrepender, que família inteira ia julgar ele por casar com alguém de histórico duvidoso, que ela não conseguiria olhar para mim sem sentir vergonha. Pedi para André ser firme, colocar limites na mãe, deixar claro que decisão de casar era nossa e ela precisava aceitar. Ele prometeu que ia conversar com ela, que ia resolver, mas pressão só aumentou. Dona Marta começou a envolver outros membros da família. Ligava para tias, primas, contava a versão distorcida do meu passado. Dizia que eu tinha escondido informações importantes, que só descobriu porque investigou, que André estava sendo enganado. Família começou a questionar André. Tios ligavam expressando preocupações. Primos mandavam mensagens. Até seu Roberto, que sempre foi tranquilo, começou a dizer que talvez devessem adiar casamento, conhecer melhor a situação. 3 semanas antes do casamento, setembro de 2022, André chegou dizendo que precisávamos considerar adiamento. Não cancelamento, apenas adiamento para acalmar família, dar tempo para Dona Marta aceitar situação. Recusei completamente. 200 convidados confirmados, tudo pago, vestido pronto. Adiamento seria humilhação pública. Além disso, ceder para a chantagem emocional da mãe dele estabeleceria padrão terrível para nosso casamento futuro. André ficou dividido. Via meu ponto, mas também sofria com pressão familiar constante. Toda refeição na casa dos pais virava discussão sobre casamento. Mãe chorava dizendo que ele estava destruindo família. Pai ficava em silêncio desconfortável. Irmão tentava mediar, mas também estava pressionado. 2 semanas antes do casamento, Dona Marta fez movimento final. Disse para André que se ele casasse comigo contra a vontade dela, ela romperia contato. Não falaria mais com ele. Tiraria ele do testamento. Convenceria o resto da família a fazer o mesmo. Ele ficaria sozinho. Era ultimato claro. Eu ou família dele? André entrou em crise. Passou dias sem dormir, ansioso, perdido. Eu tentava apoiar, mas também estava desesperada. Casamento estava há 10 dias. Precisávamos de definição. 1 semana antes do casamento, ele disse que precisava de tempo sozinho para pensar. Foi para a casa dos pais. Ficou lá 3 dias, sem falar comigo direito. Apenas mensagens curtas dizendo que estava confuso. 3 dias antes do casamento, quinta-feira de manhã, ele apareceu na minha casa.
olhos vermelhos de tanto chorar, expressão destruída. Antes dele falar, soube o que vinha. Luciana, não consigo. Não consigo ir contra minha família. Minha mãe é tudo para mim. Cresci com ela me dedicando todo amor. Não posso romper com ela. Não posso causar essa dor para ela. Fiquei paralisada. Você está cancelando o casamento? Estou. Me desculpa. Eu te amo, mas não consigo fazer isso com minha família. 3 dias. Faltavam 3 dias para a cerimônia. Entrei em choque. Não conseguia processar. Ele continuou falando, dizendo que ia assumir responsabilidade por cancelamentos, que ia pagar o que fosse necessário, que ia ligar para todos os convidados explicando. Mas compensação financeira não mudava a humilhação, não mudava a dor, não mudava o fato de que pessoa que prometeu me amar escolheu pressão familiar manipuladora sobre nosso relacionamento. Ele saiu. Fiquei sozinha no apartamento onde tinha imaginado começar vida de casada dias depois. Nos dias seguintes foi processo devastador de desfazer casamento. Ligar para 200 pessoas explicando cancelamento. Devolver presentes que alguns já tinham entregado. Cancelar buffet, música, decoração. Tudo com multas porque era em cima da hora. Perdi cerca de R$30 mil em cancelamentos de última hora. Vestido de noiva ficou pendurado no armário. Não conseguia olhar para ele. Representava futuro que evaporou por manipulação de uma sogra tóxica e fraqueza de um noivo que não teve coragem de estabelecer limites. Família e amigos ficaram indignados. Queriam me apoiar, mas não havia muito que pudessem fazer além de estar presentes. Dor era minha para processar. Nos meses seguintes, André tentou contato várias vezes. Mandava mensagens dizendo que tinha cometido erro, que sentia falta, que queria conversar. Bloqueei. Não havia conversa possível. Ele tinha mostrado quem era no momento mais importante. Homem de 32 anos que deixou mãe destruir relacionamento sério porque ela não aprovou o histórico profissional honesto. Descobri depois, através de conhecidos mútuos, que Dona Marta ficou satisfeita com o resultado. Comentou com amigas que tinha salvado o filho de erro terrível, que mulher de bar nunca seria adequada para a família deles, que André ia agradecer futuramente. André ficou solteiro por mais de 1 ano após cancelamento. Aparentemente tentou namorar outras pessoas, mas nada deu certo. Dona Marta também não aprovava nenhuma outra candidata. Nunca era boa o suficiente para padrões impossíveis dela. Hoje, 2 anos depois, estou recuperada emocionalmente. Fiz terapia intensa nos primeiros meses após cancelamento. Processei trauma de rejeição, humilhação pública, perda de futuro planejado. Aprendi sobre limites familiares, sobre a importância de parceiro que sabe estabelecer independência saudável dos pais. Estou namorando pessoa nova há 6 meses. Alguém que tem relação equilibrada com família, que me respeita, que não deixaria pressão externa destruir relacionamento. Vou com calma, construindo confiança gradualmente. Quanto ao vestido de noiva, finalmente consegui doar para a instituição que ajuda noivas de baixa renda. Ver outra pessoa usar em dia feliz ajudou a fechar ciclo. Se você está lendo isso, sinais de alerta sobre sogras tóxicas, críticas constantes disfarçadas de preocupação, investigações invasivas sobre passado, manipulação através de chantagem emocional, ultimatos forçando escolha entre parceiro e família. E sinais sobre parceiro inadequado, incapacidade de estabelecer limites com pais, priorizar a aprovação familiar sobre felicidade própria, ceder a pressões manipulativas. Relacionamento saudável requer que ambos parceiros sejam adultos independentes, capazes de tomar decisões próprias. Família deve apoiar, não controlar. Se parceiro não consegue diferenciar, não está pronto para casamento.